quando eu tiver nos meus 80 anos, onde é que vai estar a inteligência artificial? Nos próximos 20 anos da TI, com essa tecnologia que hoje a gente acha que é surreal. Será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o RFID? Uau! Cada surpresa, cada convidado, cada história, muitas vezes até com muita emoção. É neste clima que nós começamos aqui as nossas gravações no Entrevista 50 CIOs. O meu entrevistado de hoje veio de uma região muito característica do nosso país, o Vale do Jequitinhonha. Sim, o Vale do Jequitinhonha que traz grandes desafios para quem é criado lá. E o meu convidado de hoje tirou todas as forças, as energias e principalmente os valores que consigo ele carrega de vida e de superação. E o meu convidado é o Tarcísio Fernandes. Tarcísio, grande prazer poder te receber aqui na nossa casa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Renato. É uma honra e um orgulho estar aqui falando com você nesse programa tão importante, acho que para toda a comunidade de executivos e de tecnologia do Brasil. Tarcísio, você sabe que eu adoro apreciar, né, as histórias dos nossos convidados quando eu tenho a chance de poder estudá-las antes. Né, para quem está nos assistindo, nós somos organizados aqui sim, tem uma pauta, né, tem toda uma estrutura da conversa, mas ela acontece de uma forma muito espontânea. Tarcísio, você veio de uma família simples, mas de uma família muito enraizada em valores, né? Eu vim de uma família muito semelhante à sua e eu ouvia algo parecido como você também ouviu na sua infância toda. Estude. Estude e aprenda. Para ser alguém na vida, você tem que estudar, você tem que correr atrás, você tem que se esforçar. Tarcísio, conta um pouquinho da sua história para nós, para a gente começar a entrevista 50 CIOs. Bom, a minha história começa antes de eu nascer, na verdade, né? Com a minha família é toda do Vale do Rio Jequitinhonha, da cidade de Araçuaí e em torno daquela região. É uma região conhecida historicamente, né, no Brasil como uma região bastante pobre economicamente falando, mas muito rica em cultura, em valores. É uma região geograficamente onde tem uma região seca de Caatinga, na divisa do estado de Minas Gerais com a Bahia. Então aqui em São Paulo a gente está acostumado a pensar em Minas, sul de Minas, Mata Atlântica. Não, meu amigo, lá você tem uma região de Caatinga, onde a população sobrevive com muita garra e muita luta. O meu avô era um vaqueiro semi-analfabeto, meu avô Antônio, que criou vários filhos, entre eles o seu Amândio, que é o meu pai. Meu pai era um menino que sonhava em estudar, mas foi criado ali na roça, nasceu numa casa de pau a pique, na fazenda, não era nem fazenda, é roça, como a gente dizia. Eles trabalhavam ali criando vaca, plantando maxixe, plantando o que comiam. E meu pai precisava andar 6 quilômetros para ir para a escola, atravessava o rio Jequitinhonha e voltava. Ele conta que ele não usava sapato, para não sujar o sapato. Então ele ia descalço, passava o dia lá e voltava. Então foi uma cultura muito forte de dar valor à educação. Era algo que sempre aconteceu porque era muito difícil o acesso. Depois meu pai, por exemplo, para conseguir fazer o fundamental, completar meu fundamental, ele foi morar na casa de uns parentes. Então ele é como se fosse o gato borralheiro de hoje em dia, trabalhando de graça para se sustentar, para buscar água no rio, para levar água para a família, para cuidar de menino que estava dentro da casa, para ter o direito de continuar estudando. Quando ele depois teve a chance de ir para a grande cidade do Vale do Jequitinhonha, Araçuaí, ele teve a oportunidade de entrar no seminário. Então a vida dele foi... a formação dele foi graças à Igreja Católica, onde ele entrou tarde, aos 15, 16 anos. Ele conta que ele precisou aprender um alfabeto novo, porque na vida dele, uma coisa é a linguagem da roça,
da fazenda, outra coisa é a linguagem do povo da cidade. Então, sofreu bullying, para usar o vocabulário de hoje em dia, quando ele usava um vocabulário correto na roça e quando estava no seminário ele sofria bullying ao contrário porque estava falando errado. Então, esse tipo de situação foi o que ele viveu. Conseguiu depois entrar no Banco do Brasil e aí casou com a minha mãe, que também tem uma história parecida na região. E aí ele conseguiu o melhor emprego possível, ficou rico. Considerando as condições onde ele estava. Ele saiu da miséria e chegou à classe média ali. Com essa visão, a gente depois foi morar em Goiânia. Eu fui criado no Centro-Oeste, em Goiânia, porque ele queria oferecer uma condição melhor de estudo e de vida para os filhos. Então eu nasci em Araçuaí, com 1 mês de vida, fui criado em Goiânia, 2 irmãs nasceram lá, e aí seguiu a vida sempre com esses exemplos. Todo ano a gente ia no final do ano para Araçuaí, para as origens, e essas histórias fazem parte do meu DNA. A educação vai fazer uma diferença na tua vida e foi o que eu busquei fazer. Que legal. História de superação, história de ver dentro de casa, né, Tarcísio, grandes exemplos de vida, né? E nós somos isso, né? Aquilo que nós vivenciamos, aprendemos dos nossos antepassados e você traz isso de uma forma muito, muito viva na sua trajetória. Tarcísio, chegou o momento de estudar, chegou o momento do Tarcísio, ou seja, ser alguém na vida, né? A gente que vem de cidade pequena, a gente quer ser alguém na vida, quer lutar, quer conseguir, e eu vejo que você conseguiu com muita garra, com muita determinação. Você relata, inclusive, que você passou em 6 universidades públicas do nosso país. Conta um pouco desse momento. Você era bom de escola, Tarcísio? Olha, eu me formei em engenharia de computação, aqui do lado em Campinas, no Unicamp, mas a única coisa que eu tomei pau na vida fiquei de recuperação, foi em matemática na 5ª série, porque eu não era bom. E, na verdade, naquele momento eu era preguiçoso, sendo muito sincero com você. Então, quando eu fiquei de recuperação, tomei uma bronca do meu pai e da minha mãe, tipo, como assim, né? Aí eu me tornei um bom aluno em matemática, descobri a minha vocação nas exatas. Depois de terminar o colegial, no Colégio Marista, eu prestei e passei no cursinho, na verdade no cursinho não, na Escola Técnica Federal de Goiás, que é como se fosse, uma escola técnica gerenciada lá pelo governo federal na época em Goiânia. Tá. Naquele momento eu estava fazendo curso de telecomunicações, não existia computação na época, era eletrotécnica ou telecomunicações. Achei muito interessante as matérias de álgebra booleana, mas aquilo me dava um pouco de receio, porque no colégio técnico eu era muito bom em circuitos elétricos, em lógica booleana, mas eu não tinha nada de geografia, biologia, história, inglês. As disciplinas que iam me levar para uma faculdade não existiam ali. E a gente era em 3 filhos, obviamente eu estudando no 2º grau técnico eu economizava uma grana para minha família, obviamente. Eu tinha uma vocação técnica ali, mas eu cheguei para o meu pai um dia e falei, pai, eu queria fazer faculdade, mas eu não sei se eu vou conseguir passar no vestibular. E ele pegou e falou, filho, é o teu sonho? Qual que é o teu sonho? Eu falei, pai, e na época tinha o tal do guia do estudante antigo, lembra? Verdade, lembro. Aquela caderninha. Então eu vi ali vários cursos e me apaixonei por uma tal de Unicamp. Tinha vários, mas eu falei, cara, esse negócio não é para mim. Eu não acreditava que conseguiria passar no vestibular da Unicamp. Imagina, um moleque estudando no colégio técnico em Goiás, concorrer com o japonês que está aqui em São Paulo estudando no Bandeirantes? Jamais. Ele falou, filho, agarra que eu te apoio. Segue o teu sonho. Olha só. Ele pagou 1 ano de cursinho para mim. Eu estudava, Renato, tanto, das 7 da manhã às 10 da noite, muito mais, porque eu estava num cursinho do lado de gente que estava revendo o conteúdo, eu estava aprendendo do zero. E assim, no final do 3º ano, eu prestei, por sorte, prestei o vestibular na Federal de Goiás, na minha cidade lá, chutei tudo na primeira fase, e na segunda fase eu passei nas matérias de matemática, exatas, física, e passei no vestibular, no 3º ano. Meu pai falou, mas espera aí, você não queria ir para a Unicamp? Continua. Eu falei, tá bom.
Então, raparam a minha cabeça. Eu fui fazer cursinho de cabeça rapada do lado de gente que não tinha passado no vestibular. Imagina a situação que eu tava ali dentro dos cursinhos de Goiânia. 6 meses depois, eu prestei a universidade, a UNB e a Universidade Federal de Uberlândia, e passei nas duas, no meio do ano. Raparam a minha cabeça. Eu falei, pai, beleza, fiz a matrícula no UNB. Não, vou ficar aqui. Ele, peraí, mas teu sonho não era Unicamp? Olha só. De novo, então tá, voltei pro cursinho. De novo, de cabeça rapada, a mesma história. Aí chegou no final do ano, isso foi em 92. Aí eu passei na Federal, na Unesp de Ribeirão Preto, de Rio Preto. Passei na Federal de São Carlos. Passei no Unicamp e tomei pau no ITA. Aí no ITA não deu. Mas foi uma jornada de muita, vamos dizer, de muita superação pessoal, e no momento que eu botei o pé, eu nunca tinha entrado no estado de São Paulo. Na hora que meu pai entrou de caminhonete na rodovia Anhanguera, Bandeirantes, com pista dupla, como a gente conhece aqui, isso não é a realidade do Brasil. Não é a realidade de Goiás ou de Minas, onde eu estava acostumado. Para mim era outro país. Eu estava entrando num outro lugar que eu nem sabia que existia. Sensacional. Que história de superação, muito legal. E eu consigo ver a imagem sua, né, entrando no estado de São Paulo, ou seja, e desfrutando dessa maravilha que é poder desenvolver uma carreira aqui. Poxa, depois você teve todo o seu desenvolvimento, né, Tarcísio, como executivo, em grandes companhias aqui e tudo mais. Bem, Unicamp é a sua grande casa, absorve tudo que tem de possível dentro da Unicamp, uma safra incrível, né, de grandes profissionais que se formaram na Unicamp em engenharia da computação no começo dos anos 90, e aí aquele momento de poder encarar o desafio do trabalho. E aí você tem uma outra passagem super bonita na sua trajetória, né, que é uma passagem aí de muita coragem também. Conta um pouco pra gente. Bom, a Unicamp, ela realmente me transformou, né? Eu entrei na Unicamp em 93, menino vindo de Goiás. Eu não falava inglês, nada. A minha pior nota no vestibular foi inglês, tirei 4 na prova. E não foi porque minha mãe não me mandou, ela sabe disso, ela mandou várias vezes estudar lá em Goiânia, mas eu odiava inglês, né, mãe? Estou reconhecendo aqui a minha teimosia e a sua certeza de que deveria ter feito. Não aproveitei e paguei o pato por isso. No começo da faculdade, sentando no lado de vários amigos, na verdade no refeitório, uma história curiosa ali. A gente estava no momento onde, no bandejão da Unicamp, 3 amigos começaram a falar sobre música, Beatles, e os caras começaram a cantar Let It Be, música qualquer dos Beatles em inglês, e começaram a conversar em inglês. Eu me senti tão mal, Renato, porque naquele momento eu vi, cara, eu não sei inglês e eu tô ferrado, literalmente, porque eu tô no meio dos caras e a barra é muito alta. Se eu não me mexer, eu não vou, né, conseguir acompanhar essa turma. E foi o que eu fiz. Então, durante 5 anos, graças à Unicamp, graças às faculdades de educação e de letras que existem na Unicamp, eu fazia aula de inglês na hora do almoço. Meus amigos iam jogar truco, iam pra piscina, iam descansar, e eu nas aulinhas de inglês. Nas aulinhas de inglês. 5 anos depois, no final, no último semestre, apareceu a oportunidade de fazer o quê? Um estágio no exterior, um programa do ISEC, onde alunos podem ir para fora do Brasil. Isso, imagina, já existia em 98. A quantidade de intercâmbio que tem hoje é gigantesca, comparado lá, era uma ou outra. Então, eu me meti nesse negócio e consegui morar na Europa, na Áustria, em Salzburg, na cidade onde Mozart nasceu. Para quem não sabe, a Áustria é um país que fala alemão, fica do lado da Suíça. Então, ou eu aprendia alemão, que é muito mais difícil que inglês, ou eu falava inglês, ou eu morria de fome. Então, me coloquei nessa situação e foi uma das melhores experiências da minha vida. Então, eu saí aqui do Brasil com o inglês bem mais ou menos, cheguei lá e fui obrigado a sobreviver por 7 meses com o chefe falando alemão ou inglês comigo, onde naquele momento ali eu trabalhava como webmaster, trabalhando desde a instalação do Unix no servidor e todo o stack até chegar ali na página, isso nos primórdios da internet.
E tem uma passagem legal que você desenvolveu as primeiras telas não é do museu, é do conservatório? Na verdade, é o Teatro de Salzburg. O teatro, correto. Isso. Era uma startup que existia dentro da universidade, no qual eles me pegaram lá como trainee, como estagiário, né? Como fazer parte desse processo. Esta pequena empresa, naquela época, era super inovadora e estava desenvolvendo sites para o teatro um dos clientes deles era o teatro de Salzburg, que é famosíssimo no mundo de concertos, de óperas e música clássica. Então eu tive o privilégio de desenvolver o primeiro site para venda de ingressos do teatro de Salzburg lá em 1997. Olha só. Uma história aí que foi muito bacana, muito aprendizado. Tarcísio, experiência riquíssima, né? Ou seja, numa cultura totalmente diferente. E aí é momento de regressar ao Brasil. Né? Regressa ao Brasil com o inglês muito mais afinado, né? Ou seja, e com um sonho grande ainda de conquistar suas coisas. Como que foi o início dessa trajetória, galgando aí as posições, as oportunidades na sua carreira? Bom, voltando, né, da Europa para o Brasil, então, vamos dizer, com a chancela Unicamp, que a gente chama do guarda-chuva, né, do selo Unicamp, com alguma influência. E, obviamente, depois de toda a transformação que a universidade te proporciona, ela te obriga, ela te treina a aprender rápido. É por isso que tanta gente das grandes universidades vão trabalhar em bancos, não interessa o que você vai aprender. Você tem a capacidade de aprender, é o maior valor que a universidade te oferece. Mas naquele momento, isso era em 98, estava acontecendo aquele Big Bang de vendas de RP, de SAP, Sim. Principalmente por conta do bug do milênio. Então, todo mundo morrendo de medo se o bug do milênio ia acabar com as empresas. E a SAP, obviamente, com as respectivas consultorias, vendendo a rodo implementação de RP. E estavam batendo nas universidades. Eu entrei nessa onda, fui trabalhar na antiga Andersen Consulting, que depois mudou de nome para Accenture. Então, fui contratado e um mês depois os caras me mandaram para os Estados Unidos participar em St. Charles, do lado de Chicago, de um mês de imersão de treinamento lá. Então, eu já cheguei decolando para fora do Brasil de novo, obviamente com alguns colegas, alguns amigos da Unicamp também que estavam lá naquele momento junto comigo. Passei alguns anos implementando vários projetos na Bahia, projetos passadios aqui no estado de São Paulo, de tudo um pouco, implementando SAP, programando em ABAP, aprendendo o que é um negócio, aprendendo o que é uma nota fiscal, aprendendo a calcular o imposto ICMS calculado por dentro, coisas bastante básicas para que um programador, que na época era um desenvolvedor, precisava desenvolver naquele momento, e uma riqueza de conteúdo e de experiência muito grande, impressionante. Na sequência, eu tinha o desejo de continuar estudando, então fui fazer... E a rotina de consultoria impedia isso, então eu acabei entrando na FGV, queria fazer uma pós-graduação, um MBA, o antigo SEAG, que ainda existe, porque eu queria entender o negócio, não adiantava só entender a tecnologia, eu queria entender de marketing, de vendas, de logística, de RH, para poder efetuar melhor o meu trabalho como alguém de TI. Então, por isso, eu entrei na FGV naquele momento, saí da Accenture e fui trabalhar na Procter & Gamble, que foi uma grande, vasta escola. É impressionante o que eu aprendi, principalmente do ponto de vista de grandes processos, de coisas que hoje existem. Por exemplo, para pegar a gente fala de centro de serviço compartilhado. Em 2001, a Procter & Gamble já tinha projetos nessa linha há mais de 20 anos atrás. O meu primeiro projeto era pegar o departamento de tesouraria, de contas a pagar, que tinha na Procter & Gamble, e migrar isso para Costa Rica. Imagina em 2001, 2002, você fazer essa centralização de serviços. E a dificuldade era que o boleto era em papel. Como é que você manda pegar um boleto que recebeu aqui e mandar para pagar na Costa Rica? Então, meu trabalho era pegar aquele projeto, descobrir como é que eu capturava essa informação digital, via banco, via EDI, meter dentro do SAP para que fosse pago diretamente da Costa Rica. Então, aprendizados gigantes, com grandes exemplos de liderança, principalmente, programas de formação muito fortes da Procter & Gamble, que eu digo que foram a minha escola do ponto de vista corporativo. Entender como a grande empresa funciona, como a grande empresa cresce,
aquisições. A Procter, no meu período lá, ela comprou a Gillette, comprou a Vela. Então, você passava 2 meses. Você agora é o cara de TI, você vai cuidar da parte de serviço. Olha, vão chegar 300 funcionários novos, eu tenho que se virar para fazer esse processo funcionar. Agora tem a Gillette, vamos fazer a fábrica em Manaus, vamos fazer o processo de integração junto com o time da Gillette. Então foram muitos anos de experiência e de aprendizado aí nos tempos de Procter & Gamble. Tarcísio, essa é uma da grande riqueza, né, que a nossa área de TI nos possibilita, né? Ou seja, a gente se adaptar muito rapidamente ao negócio, mas principalmente conseguir dialogar de uma forma 360 graus com as áreas de negócio, né? Ou seja, se apaixonar muito, como você mesmo diz, né? Não pela tecnologia, mas sim pelos problemas de negócio, como que a gente, né? Ou seja, entra dentro daquele problema e depois vem com a vacina, que muitas vezes é alguma questão tecnológica, e isso deixa muitas marcas, né? Tarcísio, qual foi o momento que você se viu numa situação onde, como um grande tecnólogo, como um engenheiro de computação, né, você se vê numa função de liderança, tendo que ter muito mais soft skills para lidar com pessoas, formar pessoas, quando que pessoas começam a ser uma grande responsabilidade, né, na sua função dentro de TI? Isso aconteceu, Renato, quando eu tomei a decisão de sair da Procter e vir trabalhar na DHL Supply Chain. Isso teve conectado também a um valor. Não era problema nenhum com a Procter, adorava a Procter & Gamble, mas é que o meu primeiro filho nasceu há 16 anos atrás. E eu não me via, nessa época eu morava em São Paulo, não me via morando numa cidade como São Paulo, como uma criança recém-nascida. Alguém que foi criado no sítio, na fazenda, na cavalo, o meu modelo mental sentia falta deste momento. Né? Então, buscando oportunidade, voltei para Campinas, onde é a sede da Supply Chain, aí já naquela época como gerente sênior, com o desafio de, Tarcísio, você tem que aprender logística, você tem que entender dos negócios diferentes de uma Bosch, de uma Nike, de uma Procter & Gamble, do ponto de vista de operação, de execução, e liderar um time de pessoas que vai pegar um produto de mercado e atender. Nossa missão ali era pegar um produto de prateleira, uma solução global, um WMS, e conectá-lo, ajustá-lo ao problema do cliente, resolver o problema da NEC, resolver o problema da Procter, resolver o problema que são operações de negócio completamente diferentes. Então, e obviamente, quando naquele momento a DHL estava num crescimento vertiginoso, excelente, eram projetos em cima de projetos, muito desafio, muita liderança, muita pressão. Fazer mais com menos era o necessário, óbvio. Resolver os conflitos entre o time e negociá-los com os clientes. Dizer não quando era necessário, dizer vamos junto que vai dar certo também. Então foram momentos de aprendizado, né? E eu me lembro, acho que eternamente, aos ensinamentos dos meus líderes de TI, principalmente nos tempos de DHL. Então, Pedro Onken, o Caneco era um par meu, o Reinaldo, o Caetso e David Eubank, Dominic Lala, esses caras me ensinaram muito. A gente tinha uma máxima ali que era o que eu chamo de PPT, né? Que não é o PPT do PowerPoint da apresentação, era pessoas, processos e tecnologia. Se você quer montar uma área de TI que funciona, você tem que botar esses 3 componentes redondos funcionando muito bem. E isso entrou no meu DNA como a minha escola de execução. Tem uma máxima da DHL que eu adoro, que é a visão que eles sempre dizem respect and result. Você precisa atingir o resultado, mas respeitando as pessoas. Não adianta atropelar todo mundo, não adianta você entregar resultado a qualquer custo. Respect and result. Na excelente escola DHL Supply Chain. Muito legal. Tarcísio, você sabe que ouvindo você falar sobre a sua trajetória, eu vejo nos seus olhos, na sua expressão, na energia que você está exalando aqui, assim, muita vitalidade, muita gratidão, muito orgulho, obviamente, e tem que ser assim, né? E eu vejo que você tem se desafiado a todo momento, né?
E uma das áreas que eu vejo que você se identificou muito, né, foi com o mundo de logística, de supply, ou seja, parece que isso você também se encontrou muito forte, né, porque depois os seus desafios vão, né, seguindo dentro deste contexto, dentro desse universo, né. Foi uma paixão? É uma paixão? Como que foi? É uma paixão. Por um acaso, a causa foi, de novo, um familiar, coração. Meu filho oferecer uma qualidade de vida excelente, do lado de excelentes universidades. Educação sempre foi prioritário para a gente. Então, essa paixão pela logística sempre foi muito... E esse desafio, a curiosidade de entender num país continental como é que isso funciona. Depois surgiu a oportunidade de trabalhar numa outra grande escola, né? Aqui, na época, a Martin Brauer, que é uma cadeia de logística refrigerada, ou seja, que atende aos maiores restaurantes, vamos dizer, segmentos de restaurantes do Brasil, que é um universo gigantesco, é como uma grande máquina, um grande trem que funciona como um reloginho. É uma descoberta depois da outra. Um aprendizado na sequência do outro. Mas gosto muito da logística. Que bacana. Tarcísio, agora olhando um pouquinho a tradição ou a história da TI brasileira, acompanhando a sua pauta, você se inspirou muito, né, para me ajudar a trazer essas grandes ondas tecnológicas, né? Hoje nós estamos em 2023, vivendo a IA regenerativa, ou seja, isso é o que tem nos tirado hoje, né, da zona de conforto. Mas dando um passo lá para trás, desde os anos 90, né, quais as tecnologias que mais te chamaram a atenção e te desafiaram mais? Olha, eu diria que, primeiro eu comentei, né, a onda do ERP, então você ter um sistema centralizado naquele momento, em 2000. Antes disso, na verdade, a internet, o nascimento da internet, eu me lembro muito bem. A primeira vez que eu vi um mouse, eu fui aqui do lado, no Unicamp, dentro da faculdade, antes migrando do DOS para um laboratório onde tinha o Windows instalado. Então, era uma coisa para você ir lá visitar e conhecer o mouse de cabo ainda. Ele viu uma bolinha dentro do mouse. Foi uma coisa que, para mim, foi fantástica naquele momento. Eu devia ter ali meus 22, 23 anos. Na sequência, algo que me chamou bastante atenção, uma oportunidade que eu tive na Procter foi conhecer o RFID. Para quem não conhece, essas etiquetinhas que hoje todo mundo usa aí sem parar, na vida, abre a porta do estacionamento. Isso surgiu lá em 2000. Eu fui desafiado pelo meu chefe a fazer o piloto. Uma etiqueta naquela época, custava $50. Era inviável você colocar isso em qualquer coisa na logística. Mas ele falou, Tarcísio, vai lá e nós vamos fazer um piloto. Tá bom. Pegamos um pallet aqui da fábrica da Procter, aqui em Louveira, levamos até São Paulo, no CD de Osasco, do CD do Pão de Açúcar. Foi só isso. Uma dificuldade danada para botar uma antena para ler aquelas poucas etiquetas, interferências do quanto é jeito. Eu fiquei frustrado naquele momento, como jovem, querendo fazer o negócio funcionar. Estava apaixonado, estudei tudo que podia de RFID, esse negócio não funciona. 22 anos depois, agora, na minha cidade, onde eu moro aqui em Jundiaí, eu entrei num grande varejista, peguei algumas camisas, roupas, fui no checkout, que já tinha uma tela bonita lá, e tinha uma caixa do lado do checkout. Eu peguei as camisas, joguei ali, que estava escrito para fazer isso, passou automaticamente, sem eu precisar bipar, escanear as camisas. Eu falei, cara, como assim? Sensacional, né? Que história é essa? Como assim? Que história é essa? Aí eu fui olhar direitinho, as etiquetas de cada camisa, de cada calça, tinha etiqueta obrigatória e tinha etiquetinha ali, que é um tag de RFID. Ou seja, uma tecnologia de 20 anos atrás, que era caríssimo, hoje está num custo de centavos. Eu faço corrida. Você vai fazer qualquer corrida de 5 km por aí, no tênis, você tem um tag de RFID. Então, assim, quando a gente olha para a tecnologia, a gente tem que entender que ela tem aquela famosa curva de hype. E quando ela chega no platô, é o momento onde a gente vai colher as tecnologias que já estão disponíveis para resolver um problema. Então, o RFID, para mim, tem esse quê, porque eu cheguei aí para a Argentina falar daquele case lá atrás. Olha só. E hoje é algo que está massivamente espalhado. Então,
Depois do RFID veio os primeiros celulares, que a gente tinha lá os nossos Nokia, os Blackberries. Depois vieram ali, quando a gente passa para o momento de utilização, de virtualização, acabar com os servidores, todos os data centers eram os antigos CPDs. Isso. Que a gente precisava fazer uma migração de CPD de um lugar para o outro. Eu vivi isso dentro da migração da Procter & Gamble para a compra da Gillette. Tinha um CPD. O que eu faço com o CPD? Tem que botar um CPD dentro, com o apoio da parceria que a gente tinha com a HP, trazer a migração desse CPD para dentro do escritório da Procter na época. Isso tudo foi morrendo, ou seja, o profissional de TI vai se aproximando cada vez mais do negócio, onde, tá bom, agora eu não preciso me preocupar, eu consigo achar soluções onde eu tenho virtualização, eu tenho hiperconvergência, eu consigo terceirizar essa TI toda, ou colocá-la em um ambiente completamente profissionalizado, como um processo de colocation. Né? Na área de logística, a gente não tem tanto dinheiro quanto o banco, as margens são bem menores. Então, era muito comum o nosso data center estar do lado, dentro de uma salinha, dentro do armazém. E as condições de facilities, não poderia ter uma goteira caindo dentro do teu data center, poderia ter uma água subindo. Então, eram desafios bastante grandes que hoje a tecnologia disponível permite que a gente durma melhor, tenha um pouquinho mais de paz de espírito para poder entregar aquilo que o negócio oferece. Na sequência dessa onda de cloud que veio lá com o desenvolvimento da AWS, com tudo que foi desenvolvido pelas grandes empresas de tecnologia, Google, etc., a gente chega agora na época da moda da IA. Para mim é curioso porque eu tenho quase 50 anos. É maravilhoso pensar que a inteligência artificial já tinha sido inventada, criada pelos matemáticos há 50 anos atrás. O que não existia era capacidade de processamento, não tinha volume de dados para treinar os modelos. Mas a capacidade humana de imaginar, conceber modelos abstratos, eu fico espantado com os meus grandes mestres, com quem eu aprendi muito da Unicamp, os doutores, pós-doutores da física, da matemática, que conceberam isso lá atrás. E nós da engenharia simplesmente oferecemos hoje em dia ferramentas de modo que você possa brincar de ChatGPT e utilizá-lo e popularizá-lo num determinado momento. Então, quando a gente olha, quando eu tiver nos meus 80 anos, onde é que vai estar a inteligência artificial? Nos próximos 20 anos da TI, com essa tecnologia que hoje a gente acha que é surreal. Será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o RFID de 20 anos atrás? Então, é um orgulho, é um prazer testemunhar uma jornada da tecnologia lá fora e aqui no Brasil também. Ter um pouquinho de cabelo branco nos permite esse tipo de coisa. Sensacional, que bela narrativa da história e dando cada um desses detalhes, da sua vivência, de como impactou. Muito legal. Acho que ter experiência é bom para poder compartilhar um pouquinho disso, né, Tarcísio? Perfeito. A gente aprende, ganha os cabelos brancos, algumas rugas, mas se diverte bastante. Demais. E tem que ser assim, isso, senão não vale a pena. Tarcísio, você é uma pessoa que saiu do interior, né, de uma família simples, se superou, né, tem uma família linda hoje que você me contou depois do seu pai e da sua mãe, ainda vivos, super, né, com vitalidade, produzindo, né, ou seja, sendo um grande exemplo na sua vida. E eu queria agora abrir um capítulo com você da importância das pessoas em nossas vidas. Né, você deixou claro aqui os familiares, né, a homenagem, inclusive, à sua família. E eu queria um pouco da sua reflexão, da importância de nós, como seres humanos, como profissionais, termos pessoas, né, próximas que nos ajudem nesses momentos de uma decisão, pega na nossa mão, que são os nossos mentores, né, que nos ajudaram a chegar até agora. O que vem? Qual o filme que passa na sua cabeça, Tarcísio? Olha, quando esse filme passa na minha cabeça, eu me vejo muito
eu me lembro muito das pessoas que, de novo, são os meus maiores exemplos, como eu comentei, né? Então, dos meus pais, dos meus avós. Para quem não sabe, os meus pais, depois de aposentado aos 55 anos, entraram na faculdade, já tinham os filhos todos formados, fazendo mestrado, doutorado. A minha irmã é doutora e esses exemplos só levantam mais a barra. Então, eu sou uma pessoa muito movida, mais do que as falas, pelos exemplos. As situações de crise que eu vivenciei no mundo da logística, do serviço, isso é muito agitado. As condições do Brasil nos geram crises muito frequentes. E isso gerou necessidades de demanda de muita inteligência emocional e de muita força. Então, quando eu me lembro dos meus gestores com o sistema fora do ar, os clientes ligando em cima e eles protegendo os analistas de modo que segurando a pressão para que o time conseguisse trabalhar, isso é um exemplo que eu carrego para o resto da minha vida e que eu replico com os meus times, nas crises que eu vivenciei e nas crises que eu irei vivenciar. Quando a gente fala de mentores, muitos dos meus colegas me apoiaram, principalmente nos momentos quando a gente cai. Quando a gente leva um tombo da carreira, é aquela pessoa que lembra de você. E aqui eu quero agradecer ao Caneco especialmente, um grande amigo que me ajudou em vários desses momentos, como um mentor. Ele sabe disso, eu falei para ele várias vezes, que me orientou: Tarcísio, vai por ali, já pensou naquilo? Fala com fulano, fala com ciclano, reflita um pouco sobre o que você realmente quer. Essas provocações são fundamentais. Isso eu não tinha 25 anos, já tinha mais de 40 anos, onde a gente continua precisando deste apoio. E neste contexto de apoiar pessoas, eu busco amplificar este efeito que aconteceu na minha vida. Então, se me permitir contar um pouquinho do que o Patronos claro, um trabalho voluntário que eu faço, um programa, chama-se Fundo Patronos. Ele é inspirado nos modelos de fundo patrimonial, que é super jovem no Brasil. Existe, por exemplo, nas grandes universidades. Qual que é o conceito? Ex-alunos, como nós, pegamos parte querendo com o desejo de retornar para a sociedade aquilo que a gente recebeu. Eu posso pegar R$10, R$5.000, R$100 de doação de um aluno, a gente coloca num fundo de investimento. Esse fundo é gerido de forma profissional. O rendimento daquele fundo a gente pega e devolve através de impacto na sua universidade, por exemplo. Isso já acontece há mais de 10 anos na USP, na Poli, por exemplo, e eu, como aluno da Unicamp, apoio esse mesmo programa na Unicamp. Neste momento, eu estou como voluntário do Patronos, como editor de editais e projetos. Este ano, um dos programas que a gente tem no Patronos é para apoiar alunos a se colocar no mercado de trabalho. Chama-se Trilha de Carreiras, é um programa que eu sou apaixonado. Algumas pessoas já devem ter visto alguns videozinhos meus aí no LinkedIn ou no WhatsApp. O que a gente faz, Renato? A gente conecta 100 alunos que estão se formando agora este ano, que vão entrar no mercado de trabalho no ano que vem, com 100 mentores, pessoas que já estão no mercado, 5, 10, 15, 20 anos de trabalho, para conversar com aquele aluno. Isso para todas as áreas, não apenas engenharia de computação. Então tem aluno da artes, aluno da medicina, tem alunos da civil, gente que quer trabalhar com banco, gente que quer trabalhar com consultoria, gente que quer trabalhar com tecnologia. E o nosso papel como ex-alunos e mentores é simplesmente estar ali, ouvindo o aluno, guiando as suas dúvidas, abrindo portas quando possível, fazendo networking, apoiando esses alunos de modo que eles se tornem profissionais mais capazes, mais produtivos na sociedade brasileira. E quanto mais efetivos eles se tornarem, eles se tornarão líderes melhores. Então, esse é o tipo de impacto direto do qual eu tenho orgulho de participar e proporcionar a estes alunos. Além de liderar esse grupo, este ano eu estou com 2 alunos, uma menina da artes que quer entrar no mundo de design, quer trabalhar com UX, e um aluno que quer trabalhar com tecnologia. Então, olha o quão diverso. Eu nunca imaginei que isso poderia ser mentor de alguém que está estudando no Instituto de Arte da Unicamp. E é um prazer, uma alegria estar ajudando a Ana nesse sentido. Que legal. Tarcísio Fernandes, ficaria aqui mais horas e horas contando histórias. Você é uma pessoa que
com muita jornada, com muitos insights. E eu queria mais do que te agradecer pela generosa contribuição que você está deixando aqui para o nosso programa, né? Deixando um pouquinho da sua história, da forma que você pensa e principalmente da forma que você age na prática. Isso para nós é um grande presente. Você tem nos dado um grande presente, né, nesse nosso bate-papo de hoje. Fica aqui, meu muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e uma honra estar aqui com vocês. Parabéns, Tarcísio. Muito obrigado, Renato. Valeu.